Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à aula de arte para os professores especialistas do Fundamental 2 e Médio para o concurso público da Prefeitura de São Paulo. São os conhecimentos específicos, ou seja, são os autores da área de arte. Então, este vídeo só serve para os professores que são formados em arte, vão prestar o concurso de Fundamental 2 e Médio, tá? Vamos lá. Então, aqui vocês têm 5 autores. Eu tô com a garganta ruim, gente. Eu gravei a semana inteira de pouquinho em pouquinho por conta da voz, tá? Vamos lá. São 5 autores da área de arte. Barbosa, Martins, Rangel, Spolin e Fonterrada, tá bom? Vamos lá. A Ana Mai Barbosa, conhecida em concurso público, tanto é que no concurso de Guarulhos ela caiu também. E esse livro sobre inquietações e mudanças no ensino da arte, tá? Ela é aquela autora que aborda sobre a abordagem, né, que fala sobre a abordagem triangular na área de arte. Então, ela começa o livro dizendo que arte é uma disciplina obrigatória, conforme a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E ela diz que é obrigatória no ensino fundamental, assim como no ensino médio, tá? No entanto, essa obrigatoriedade não é suficiente para garantir a existência de arte no currículo. Ou seja, conforme a autora, não adianta estar no currículo a disciplina de arte e ficar só no papel. Tem que ser trabalhado arte-ação, não só teoria, né? E a área de arte, ela está dividida em artes visuais, música, dança e teatro. Somente a ação do professor pode torná-la essencial para favorecer o crescimento individual e o comportamento dos cidadãos. Então, é através da aula que é colocado esse currículo em ação, a arte em ação. Vai precisar de um professor que tenha essa visão, colocar em prática, tirar do papel, ok? Ao poder público, cabe propiciar meios para que os professores desenvolvam a capacidade de compreender e conceder a arte. A falta de um aprofundamento dos professores do ensino fundamental e médio pode retardar a nova arte, que nós chamamos de arte-educação, palavra-chave, tá? Arte-educação. Tem sua missão de favorecer o conhecimento das diversas formas de arte. Ou seja, nós não temos arte só voltada para o ambiente escolar, certo? Mas quando se trata de dentro da escola, sala de aula, nós falamos arte-educação, é a arte dada nas escolas. Mas tem que ser trabalhado todos os segmentos, e não um só. Então, nós não podemos olhar a arte só com desenhos e pinturas de desenhos, conforme a autora. A arte é muito mais do que isso. Nós temos 4 segmentos aí no ambiente escolar para ser trabalhado. Artes visuais, a dança, teatro, música, enfim, é um conjunto, né? Arte, e não só ficar no desenho. Vamos lá. Mudanças no ensino da arte, conforme a autora, são necessárias. A arte-educação mudou nos seguintes aspectos. Então, assim, conforme a autora, teve uma mudança para melhor essa área, para melhor. Então, maior compromisso com a cultura e com a história, ênfase na inter-relação entre o fazer, a leitura da obra e a contextualização histórica, social, antropológica e estética da obra. Só um saber consciente e informado torna possível a aprendizagem em arte. Influir positivamente no desenvolvimento cultural dos estudantes pelo ensino, aprendizagem da arte. A arte na educação como expressão pessoal, como cultura, é um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual.
Por meio da arte é possível desenvolver criatividade, percepção, imaginação, senso crítico, apreensão da realidade. Pretende-se ampliar a criatividade com leituras e interpretações de obras de arte. Necessidade de alfabetização visual, onde não se restringe à análise da obra, mas um contexto que está inserida. Compromisso com a diversidade cultural é enfatizada pela arte-educação pós-moderna. Reconhecer que o conhecimento da imagem é de fundamental importância para o desenvolvimento da subjetividade e desenvolvimento profissional. Ou seja, houve mudanças positivas. Ainda tem que ter, né? Conforme a autora, ainda precisa melhorar em alguns aspectos, mas houve uma grande mudança, um novo olhar para artes. Porque quando se falava em arte, automaticamente era associada a um desenho, a pintura de um desenho, né? A arte é muito mais do que isso, é o fazer, leitura da obra, contextualização. 3 palavras-chave aqui que eu vou falar, mas eu vou grifar aqui também. Mas lá na outra parte tem já pintado, destacado. Palavra-chave sobre arte. Arte-educação, palavra-chave. O fazer ou fazer artístico, que nós chamamos, palavra-chave. Leitura da obra, contextualização da obra, tá? Continuando aí. As transformações do ensino da arte, embora a arte seja uma disciplina de extrema importância, ela ainda não é vista como tal. Então, muita gente não dá a extrema importância que a arte merece, conforme a autora. A defesa do ensino da arte na escola já reuniu inúmeros argumentos, quase todos alheios ao processo que compreende a atividade artística, seus produtos, ações e reflexões. Dentre os argumentos podemos citar, então, transformações aí. Aprendizagem da arte para desenvolvimento moral da sensibilidade e criatividade. Então, são coisas que têm que ser melhoradas, tá? Ensino da arte como forma de recreação. Arte-educação como artifício para ornamentação da escola. Arte como apoio da aprendizagem e memorização dos conteúdos de outras disciplinas. Arte como benefício para acalmar e relaxar. São críticas, tá, gente? Ó. Vejam, são críticas, ela ainda não é vista como tal. Então, muitas pessoas ainda estão nessa fase de enxergar a arte como não dar tanta importância para a disciplina da arte. Então, usam a arte para... o que é a arte? É aqueles que vão fazer o mural da escola numa data comemorativa. Agora é aula de artes, é o momento de relaxar e se acalmar. É aula de artes, agora é momento de recreação, não é sério. Deu para entender? Então, esse pensamento, conforme a autora, deve mudar, tá? Houve melhoras, mas tem muitas coisas ainda a serem transformadas. As transformações nas concepções que têm orientado o ensino de arte, nas últimas décadas, enfrentaram o desafio de refletir sobre esses processos, que desfiguravam o conceito de arte na educação. O ensino de arte na escola não está em busca de soluções, mas de questionamentos. A arte e o seu ensino, uma questão ou várias questões? A arte é um grande desafio, pois nos coloca questões que nos permite utilizar diversas áreas do conhecimento. Ela desafia, questiona, levanta hipóteses. A arte contemporânea é discutida por vários estudiosos e especialistas. Ela é complexa e, consequentemente, seu ensino também. Ou seja, hoje, né, quando eles falam arte contemporânea, é a arte atual. Por quê? Se foi colocado para ser trabalhado artes visuais, música, dança e teatro, não podemos ficar, né? Quem é especialista em arte não pode ficar só no desenho e pintura do desenho, ok? Precisa ser trabalhado muito mais do que isso. Então, e a arte contemporânea, a arte atual, nos remete a isso. É um grande desafio, tá? Então, as pessoas precisam enxergar a arte nas escolas de maneira diferente. Teve muitas mudanças positivas, porém ainda tem transformações a serem realizadas, conforme a autora.
Conceitos e terminologia. Na escola, ensinar e aprender são frutos de um trabalho coletivo. Os professores de arte devem conhecer desde os conceitos fundamentais da linguagem da arte até a linguagem artística em que se trabalha. É preciso conhecer seu modo específico de percepção, como são construídos sentidos a partir das leituras, como aprimorar o olhar, ouvidos e corpo para a arte. O papel do educador é mediar objeto de conhecimento e o aprendiz. Uma mediação sempre será articulação entre as histórias pessoais e coletivas dos aprendizes de arte. O educador deve ser capaz de, palavra-chave, criar situações que possibilitam ampliar a leitura e compreensão das pessoas sobre cultura e o seu mundo. No ensino da arte, é preciso pensar em desafios instigantes e estéticos. Caminhos metodológicos. É esse o foco da autora, ok? Essa parte foca, que é a parte que eles perguntam para o concurso público de arte. Caminhos metodológicos. A arte e a educação é entendida como disciplina. A visão mais contemporânea do ensino da arte valoriza a construção e a elaboração como procedimento artístico. Enfatiza a cognição em relação à emoção e procura acrescentar à dimensão do fazer artístico a possibilidade de acesso e compreensão do patrimônio cultural da humanidade. Vejam, deixa eu arrumar aqui que está errado. Não posso ver um negocinho errado aqui que eu tenho que arrumar. Pronto. Vamos lá. Então, o que eles estão dizendo aqui, essa é a parte principal, é a respeito da proposta da autora, que será conhecida, chamada como proposta triangular do ensino de arte. Experimentação, decodificação, informação, ou seja, é a proposta triangular, ela até faz o desenho do triângulo mesmo. Essa pergunta cai em concurso normalmente. O que seria essa proposta triangular? Ler obras de arte, fazer arte, que é conhecido também como fazer artístico, e contextualizar. Então, eu não posso apenas falar sobre determinado artista. Eu tenho que falar, eu tenho que conceituar, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer teoria e prática, tá? Então, vejam. Ler obras de arte. A leitura de obras de arte envolve o questionamento, a busca, a descoberta e o despertar do senso crítico dos alunos. Então, você levar uma obra de arte pode ser um slide, uma figura no livro, mas ler aquela obra de arte e não só ficar na leitura da obra. Isso foi o famoso artista plástico, tal. Não, é muito mais do que isso. Fazer essas interações do hoje, artistas atuais também. Fazer artístico, ação do domínio da prática artística. Então, vamos supor, a partir da leitura da obra, você colocar o aluno para o fazer artístico, para a ação, para a prática. Não copie e cola. Não pedir para os alunos, agora vocês têm que copiar o mais parecido possível essa obra de arte. Não, é mostrar, né, contextualizar tudo e pedir para eles criarem. É para usar a criatividade deles, é o fazer artístico a palavra-chave, né? Então, eles vão usar da criatividade, não copia e cola. Eles podem pegar aquela imagem, aquela obra que eles acabaram de aprender e transformar e criar novas, ok? Contextualizar, domínio da leitura da arte e outras áreas do conhecimento. Então, essa proposta triangular que é trazida pela autora chama-se proposta triangular do ensino de arte. Já caiu em concursos passados. Então, nas alternativas, teria que encontrar ler, obra de arte, fazer artístico e contextualização, contextualizar, tá?
Nada de copia e cola. Deixar os alunos se expressarem, usar a imaginação, a criatividade aí. 3 palavras-chave aí também são importantes, tá? Mas fazer arte é a mesma coisa de fazer artístico, ok? A educação do olhar no ensino da arte, aspectos artísticos e estéticos do conhecimento. Então, assim, em geral, quando for trabalhar arte na escola, o que a autora fala? Olhar e ver, imagem, leitura, tudo é importante na área de arte, tá? Então, assim, às vezes o aluno ele olha, mas ele não enxerga, ele não entende o que ele está enxergando, deu para entender? Ele olha a imagem, a obra, a escultura, o quadro, mas ele não enxerga além daquilo que ele está olhando. Por quê? Porque é necessário que o professor faça uma contextualização daquilo. Em que época, né, foi criada aquela obra? Por que foi feito daquele jeito? O que estava acontecendo naquele momento em que o escritor fez aquela obra? Fazer uma contextualização, uma relação para eles poderem assimilar, entenderem o motivo da obra, né? Então, a imagem, leituras, então vejam, nossa visão é limitada, vemos o que compreendemos e o que temos condições de compreender, o que nos é significativo. Então, você só vai entender a parte que for significativa para você. O sentido vai ser dado pelo contexto, a contextualização, pelas informações que o leitor possui. O olhar de cada indivíduo está impregnado de experiências e vivências anteriores que lhes são significativas. Imagem. É comum nas escolas do infantil trabalhar com leitura de imagens, sem muitas vezes entender esse processo de leitura. É preciso compreender como a criança lê essas imagens e o que ela interpreta. Então não adianta só mostrar a imagem, né? Tem que fazer a contextualização. Leituras. As leituras mostram a diversidade de significados, o quanto os contextos, as informações, as vivências de cada leitor estão presentes ao procurar um sentido para a imagem. Educação do olhar. É preciso educar o olhar da criança desde o infantil, ou seja, trabalhar de forma correta desde a educação infantil, para que ela pegue o gosto pela arte, né? Que ela entenda que não é só desenhar. O ensino da arte contemporânea busca possibilitar atividades interessantes e acessíveis às crianças. Palavras-chave: multiculturalidade e interdisciplinaridade. Multicultural, muitas culturas envolvidas, né? Os autores são variados de culturas, cada um é de um lugar diferente, traz uma cultura diferente, épocas diferentes, né? Obras diferentes, enfim, são muitas culturas. E interdisciplinar, que envolve não só artes, mas a arte com outras disciplinas. Então, uma das ideias não é trabalhar a arte só, arte com arte, né? A arte, ela pode envolver várias outras disciplinas, ela é útil, ela é útil para outras disciplinas, ajuda em outras disciplinas também. A educação multicultural envolve o desenvolvimento de competências em muitos sistemas culturais. O seu objetivo é promover a igualdade por intermédio da mudança educacional, certo? Multiculturalidade e um fragmento da história da arte e educação especial. Então, precisa ter também um olhar quando o professor de arte for trabalhar com os alunos da educação especial, né? Tem que ter esse olhar, como que eles vão entender, criar e recriar aquela cultura, né? O que você vai trazer de novidade, como que você vai trabalhar dependendo de cada deficiência, de cada transtorno, tem que ser pensado nos alunos da educação especial também. Interdisciplinariedade, né? O professor de arte tem um papel importante com elo de ligação entre outras disciplinas, né? Eu já tinha falado aqui. Arte não é inferior, nem melhor, nem pior do que outra disciplina, tá? Ela é uma disciplina que tem que ser trabalhada corretamente.
E as tecnologias ajudam hoje o ensino da arte. As tecnologias contemporâneas hoje, é muito fácil você pesquisar na internet uma obra, uma imagem, uma escultura, um quadro, né? É muito mais fácil hoje se trabalhar arte do que antigamente, ok? Hoje se consegue contextualizar melhor, assimilar melhor, né? Dar um significado para aquilo, e as tecnologias estão ajudando as artes em todas as áreas, tá? Imagem estática, imagem em movimento. O uso dessas novas tecnologias na escola é defasado. Assim, tem que melhorar, porque nós temos vários recursos para se trabalhar artes, né? Não precisa ficar só no livro, é isso que a autora vem trazendo. A aprendizagem da arte, o museu virtual do projeto Portinari, é uma das dicas que a autora nos traz, né? Aprender arte com museu virtual, por exemplo, né? Existe esse museu, pode ser acessado pela internet, mas o ideal é visitar o lugar. É um museu virtual mesmo, nas paredes vai passando todas as obras de arte dos famosos, contextualizada. Então é um projeto muito interessante, tá? Que pode ser pessoalmente, mas também só acessar na internet você tem esse conhecimento dos projetos virtuais aí. É uma experiência riquíssima, conforme a autora, tá? Internet, cultura e poder, formação do professor de arte e ensino da arte. Então, é necessário que o professor aí, ó, internet já foi falado que é um instrumento importante de ação artística cultural, né? Já falei. A importância dessa formação de arte, né, do professor de arte nas faculdades, mas ela fala que não é o suficiente. Ele não vai sair com toda a bagagem necessária, ele só vai adquirir através da prática do dia a dia, ele dando aula, ok? E só a formação inicial não adianta, precisa estar continuando, seja a formação continuada, né? É uma formação contínua, ok? E o ensino de arte, a autora aponta que há necessidade de um ensino sequencial, para que o aluno seja preparado para engajar-se no mundo artístico estético com certa autonomia e espírito crítico. Então, assim, entrar em contato, montar, para que não se torne repetitivo. Então, o aluno aprendeu essas áreas de arte, esses autores, essas obras, essas esculturas no quinto. Um exemplo, né? Que não se repita, né? Que tenha um diálogo para não se repetir, ou seja, para dar continuidade no sexto com novas obras, novas... Deu para entender? Para não ficar repetido, ok? Então, aqui... Oxe, espera um pouquinho, deixa eu ver o negócio aqui. Ah, tá. Saiu errado aqui. Tá. Então, aí vocês têm 5 autores, tá? Eu vou seguir a ordem aí de artes. Então, o foco só focando cada um, o da Barbosa em arte é o fazer artístico, ler a obra, fazer artístico e contextualização da obra, ok? Essas são as palavras. Fora isso, tem as palavras-chave multiculturalidade, interdisciplinaridade, educação multicultural, tecnologias contemporâneas aí, enfim. Próximo autor, também de arte, Martins e Pikoski. É a Miriam, Celeste e a Gida, tá? Mediação cultural para professores andarilhos na cultura, a língua do mundo. Então, é um livro focado aí para falar com professores de arte. Olha só. A arte contemporânea transforma os modos de participação do contemplador, tirando-o do território da contemplação passiva e exigindo que esse novo fruidor convoque todos os seus sentidos para não só se comunicar com a obra, mas recriá-la. Então, o foco aí é arte contemporânea. Então, muitos autores vão falar assim, você tem que mostrar para eles o passado, mas tem que mostrar para eles o hoje. Hoje nós temos vários artistas aí que podem ser mostrados para eles. Lembrando que não é só nas artes visuais, né? Artes plásticas visuais, mas na dança, no teatro, na música, nós vamos ver todas elas. Por isso, torna-se território fértil para a atuação do mediador cultural. Gravem essa palavra que é palavra-chave,
do concurso dos especialistas de arte. Mediador cultural. É assim que é chamado o professor que dá aula de arte, tá? Um mediador cultural. Não um simples professor, conforme a autora, mas além disso, ele é um mediador cultural. Ele que vai abrir as portas do conhecimento aos alunos. Para as autoras, mediar é propiciar espaços de recriação da obra. Recriação da obra, não copia e cola. E essa deve ser vista como sua própria mediadora. Assim, a mediação cultural precisa ser pensada como uma ação específica que visa dar autonomia e consciência ao olhar. Então, o professor ele vai fazer essa mediação cultural com seus alunos, tá? Palavra-chave, mediação cultural. O mediador é como o professor, poeticamente construído pelas autoras. Um escavador de sentidos, pois não lida com certezas e com reducionismo simplistas, mas com a compreensão e articulação da complexidade, tá? Então, elas usam essa palavra, mediador cultural, para se referir ao professor. E o professor que trabalha com arte poeticamente, né, que trabalha de forma contextualizada, o fazer artístico, aquela coisa toda, ele é considerado um mediador cultural, é além, tá? O sentido das coisas não é dado pela experiência, pela reflexão, pela troca com os outros. É justamente nesse tripé que a educação e a mediação são cotidianamente construídas, tá? Então, esse foco mediador cultural, ok, gente? Dela é pouquinho, tá? É só falando da importância da mediação cultural, dos professores de arte são considerados como mediadores culturais, tá? Então, é só nesse sentido, é curtinho mesmo. Vamos ao próximo aí. Antes de mais nada, vejam que cada um dos autores escolhidos falam de uma parte, tá? Um joga na música, outro no teatro, outro na dança, outro nas artes em geral. Vamos lá. Lenira Peral Rangel, né? Não é Rangel, é Rangel. Elementos do movimento na dança. Não é um livro, é um artigo, porém é uma pesquisa, tudo certinho, e essa é uma foto da atividade que foi desenvolvida, tá? Não é o livro, é a foto da atividade. Ao tratarmos dos elementos do movimento na dança, é melhor dizer nas danças, busca-se apresentar diferentes maneiras de empregar e criar movimentos não apenas como uma técnica específica. Então, pode-se criar numa coreografia, por exemplo, novos movimentos, deixar com que os próprios alunos mostrem também esses movimentos, né? Fiquem livres. Buscando tanto fornecer elementos bastante amplos e abrangentes que abarcam os estudos que Laban fez do uso do espaço, bem como apresentar as diferentes dinâmicas que o movimento tem. Então, Laban está sendo citado aqui pela autora, tá? Elementos não são apenas as relações de linhas e formas, ou os níveis de espaço ou figurino que usamos. São as nossas ideias, conteúdos dos nossos planejamentos de aulas, planos de coreografia ou propostas de improvisação. Tá? Então, é importante a palavra elementos, ou seja, elementos usados para os movimentos da dança. Tá? Elementos é palavra-chave. Aqui, eu não vou ler, gente, por quê? Para não ficar cansativo, né? Então, eu prefiro explicar. Então, é para ser trabalhado esses movimentos, tanto para crianças quanto para jovens, ok? É geral, porém, saber lidar com os movimentos a cada faixa etária, tá? Tem movimentos mais abertos, tem movimentos mais restritos, mas não deixar com que isso amenize a criatividade deles, o desenvolvimento deles, ok? Então, tem movimentos para cada faixa etária, porém, não pode limitar a criatividade deles, o desenvolvimento deles, ok? Essa concepção da dança envolve os elementos que aborda, envolve contexto que está, né? Então, tudo tem um contexto. Por que foi escolhido esses movimentos da dança? Tem que ter um contexto. Porque eu escolhi simples assim? Não. Da onde surgiu, por que surgiu, como surgiu, por que foi escolhido, né?
tem que ter um porquê daqueles movimentos, daquela coreografia, do todo o processo. O educador, o dançarino, o professor de qualquer modalidade de dança deve saber que ela compreende todos os tipos de movimentos. Então, é importante os movimentos da dança conforme a autora. Movimentos físicos, movimentos emocionais, movimentos intelectuais, ou seja, a dança não vai mexer só com os movimentos físicos. Através da dança, a pessoa se solta, se expressa as emoções, os sentimentos através da dança. Assim como eles fazem através do desenho, eles também fazem através da dança. Ali você pode detectar várias coisas através da dança, tá? Então não envolve só o físico, isso é palavra-chave, envolve movimentos físicos, emocionais e intelectuais, os três, tá? Trabalhando com os colegas artísticos e educandos, com esta dimensão ampliada dos componentes do movimento, é possível desenvolver maior vocabulário corporal e estimular a criatividade. Então, a palavra criatividade é palavra-chave, expressão é palavra-chave, elementos do movimento da dança é palavra-chave, ok? Movimentos físicos, emocionais e intelectuais, palavra-chave, tudo bem? A palavra criação artística é palavra-chave. Então, fazer com que os alunos, né, tenham essa criação artística. Não que o professor leve tudo pronto. Essa é a ideia. Então, aqui é falado que quando dançamos, né, envolve vários elementos que eu acabei de falar, tá repetido aqui, tá se repetindo muito. Deixar essa técnica tradicional de lado e ter um novo olhar para a dança, um novo olhar para a dança também dentro da escola. Dança é relação, isso é importante, palavra-chave. Dança é relação, dança é ação, por meio de um conjunto de elementos que se comunicam. Então, assim, a palavra elementos é essencial aqui, conforme a autora, tá? Tudo ela utiliza a palavra elementos da dança, tá? A dança não se aparta de reflexão da consciência crítica e ética que se faz necessário na educação de artes, né? Então, os elementos dos movimentos não podem ser restritos. Temos que pensar em arte, forma artística, forma pedagógica, criativa, ok? Eles aprendem várias posturas na arte também é importante, a dança, né? Os movimentos da dança é importante porque eles aprendem gestos, posturas, passos, movimentos simultâneos, ritualísticos, simétricos, assimétricos, entre outros tipos de movimentos, são vários, tá? Então, é esse o foco aí dessa autora. Importante os elementos do movimento da dança, ok? Então, é importante a dança. Mais uma autora aí que vai falar sobre teatro. Então, a Viola Spolin, ela fala sobre a improvisação do teatro. Ela fala que todo teatro, todos os atores de teatro, né, essas coisas todas, de certa forma, improvisam. Esquece a fala, improvisa, tá? Imagina na sala de aula, no espaço escolar. Você não vai cobrar exatamente aquilo que tinha sido combinado no papel do aluno. Você tem que ter um olhar do improviso. Deu para entender? Então, e deixar com que eles tenham esse olhar da improvisação. Então, vejam. Para Spolin, improvisação para o teatro, todos são capazes de improvisar. Olha, esqueci, você improvisa ali na última hora. Ai, era minha vez, não era minha vez, você improvisa. O que é considerado talento para ela é uma maior capacidade de experienciar, maior envolvimento do indivíduo com o ambiente, em 3 níveis: intelectual, físico e intuitivo. Vejam, esses 3 níveis fazem parte do improviso, do talento, porque improvisar é um talento. A pessoa que improvisa tem um dom, tem um talento, porque
não é tão fácil assim improvisar de última hora, no momento que está sendo apresentado, aí você improvisa para não perder a peça, o teatro, né? Então, essa capacidade desse improviso vai envolver 3 níveis: intelectual, físico e intuitivo. Para improvisar, você precisa dessas 3 capacidades: intelectual, físico e intuitivo. Porque você tem que ter uma intuição. Vou improvisar, isso daqui vai dar certo. Então, 3 palavras-chave aí, tá? Bom, eu não vou ler aqui, gente, eu vou falar de uma forma geral, tá? Então, assim, ó, quando se tem um espaço adequado para dar aula de teatro, né? Um palco, a iluminação, é uma situação. Na escola não existe esse espaço, né? Não existe esse espaço próprio para trabalhar teatro. Nós é que temos que criar o espaço para desenvolver a atividade do teatro. Então, ó, mesmo sem espaço físico formal, teatro com palco, iluminação, o teatro pode ser feito. O espaço é feito e criado de acordo com o que se tem dentro da realidade de cada um. Então, cada escola tem uma realidade. O importante é fazer teatro, jogar, viver a arte. O importante mesmo é que seja feita uma preparação para acontecer a cena. Então, vai acontecer a cena. No improviso ou não, vai acontecer aquela cena. No espaço físico adequado ou não, que você improvisou, que você preparou, né? O sistema de jogos teatrais, a palavra jogos teatrais também é palavra-chave, formulado por Spolin, traz estímulos corporais e intelectuais a quem joga. No jogo, podemos superar desafios, libertar-nos das regras impostas pela sociedade, criar maneiras diferentes para romper limites, dar asas à imaginação e se entregar ao novo. Spolin desenvolveu jogos teatrais inspirada, entre outros, por Neva Boyd, importante educadora de Chicago, que desenvolveu seu trabalho a partir dos jogos recreativos praticados com as levas de imigrantes que chegaram durante a Grande Depressão de Hull House. No formato palco-plateia, considerando-se também os principais procedimentos dos jogos teatrais sistematizados por Spolin, sendo eles foco, instrução, avaliação, é possível concretizar-se uma proposta de ensino de teatro que abarca alguns dos principais elementos da arte teatral, pois este formato estimula o aluno. Então aqui, ó, não importa se é o teatro, né, o espaço teatral. As escolas normalmente não tem aqueles anfiteatros, escolas públicas com palco, iluminação, não tem. Mas nós vamos o quê? Improvisar o espaço. São os famosos jogos teatrais, tá? Então, jogos teatrais é palavra-chave também, tá? Os alunos serão a plateia, ok? Improvisa lá o palco na escola, né? Os alunos que vão fazer a peça teatral vão improvisar. Então, assim, pode ser improvisado tanto a peça teatral quanto o espaço, né? Então, é nesse sentido, ok? Finalizando aqui, em sua teoria, a artista educadora norte-americana Viola Spolin sugere o processo de atuação no teatro deve ser baseado na participação em jogos. Isso porque é por meio do desenvolvimento criado pela relação de jogo que o participante desenvolve liberdade pessoal dentro do limite de regras estabelecidas e cria técnicas de habilidades pessoais necessárias para o jogo. À medida que interioriza essas habilidades e essa liberdade ou espontaneidade, ele se transforma em um jogador criativo. Um modo de pensar com potencial para promover a formação do aluno espectador. Certo? E, finalizando aqui, arte. O último autor de arte é o Fonterrada, ou não, a Fonterrada, que é a Marisa Fonterrada, de Tramas e Fios, um ensaio sobre música e educação. A importância da educação musical nas escolas. Ela falou que teve um tempo em que a música foi esquecida nas escolas,
mas que voltou, tá? Voltou. E sempre foi necessário trabalhar com música na escola, para qualquer idade, desde a educação infantil, mas para qualquer idade. Veja, palavras-chave, tá? Educação musical. Vamos lá. Desde 1966, a música recuperou seu status educacional e voltou a estar presente nas escolas. No entanto, após 3 décadas de ausência, perdeu-se a tradição da educação musical. Por isso, além de oportuno, é necessário repensar os modos de implantação do ensino e de sua prática. Como ponto de partida, a autora considera o quanto a educação musical decorre de hábitos, valores, condutas e visões de mundo da sociedade de cada época. Então, assim, tem que trabalhar a educação musical, mas conforme a época e a faixa etária, a situação, os valores, é um tipo, né? Então, olha, entretanto, deixa claro que a música é parte necessária e não periférica. Eu dou se eu quiser. Não. Da cultura humana, merecendo ocupar um lugar proeminente no sistema educacional. Ou seja, a música, ela é uma das partes da arte obrigatória a ser trabalhado nas escolas, tá? Em face disso, defende a necessidade de combater rigorosamente a indigência cultural a que a escola está submetida e de reconhecer a relevância das artes, particularmente da música no processo educativo. Então, para a criança, para o educando, para o jovem, para o adolescente, né, para o adulto, a música vai fazer parte do processo ensino-aprendizagem, tanto do desenvolvimento quanto a aprendizagem do educando. É necessário incluir a música, é obrigado a trabalhar a música nas escolas. E é de extrema importância, ok? Opa! Ok, gente? Então aqui, só finalizando, arte, a Fonterrada, que vai colocar a importância da educação musical nas escolas. A música é importante para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, mas cada época tem uma educação musical com um novo olhar. Então, hoje, quando se fala em música, o que os professores estão ensinando para os alunos? Músicas atuais, músicas antigas, tradicionais, fazendo uma mistura, ou trabalhando a questão dos ritmos, que são vários. Então, não importa, importa que seja significativo aquilo para o aluno. Que a partir dali ele extraia, ele crie, ele seja crítico, autônomo, ele escolha, né? Então, é necessário trabalhar a música, porque através da música também eles conseguem demonstrar sensações, desejos, sentimentos, interagir com outros alunos, com o professor. Então, aqui a importância da educação musical. Vamos fazer, vocês vão receber, gente, um mapa mental de arte, envolvendo o quebra-cabeça desses autores de arte, ok? Então, ó, vamos lá, vamos só voltar aqui. Fonterrada, educação musical, a importância de trabalhar música nas escolas, que faz parte do processo educativo do aluno. Opa, aí eu errei aqui, pera um pouquinho. Voltando. A Viola Spolin vai falar da improvisação, então, do teatro, que é uma das áreas de arte. Então, música, teatro. Aqui, a Rengel vai falar da dança. A Martins vai falar da mediação cultural, ou seja, da figura do professor trabalhar artes. Opa. E, só finalizando aqui, que é a que tem mais conteúdo, que é a Barbosa, que vai falar do ensino de arte como um todo, que está na lei trabalhar arte, tá? E lembrando, a arte envolve artes plásticas, artes visuais, na verdade, visuais, dança, música e teatro. Todas elas estão relacionadas aí, ok?
Até a próxima, que vocês vão receber o mapa mental de todas elas e vão ter simulados a respeito.